Quem esteve aqui no congresso? Surreal, né? Uau, foi uma presença, foi assim, palavras pontuais. E aí quando a Vi mandou mensagem, eu falei, você tá brincando, né, Vi? Aí ela falou, não, eu tô falando sério. Tá bom, ok, eu vou. E aí o Senhor me fez lembrar de uma palavra que Ele me deu há algum tempo atrás, depois eu vou falar sobre isso. E Ele falou assim, depois que nós decidimos viver na obediência, nós temos que continuar obedecendo. Não é verdade? Porque decidir obedecer, ok, né? Tudo certo. Aí, depois do congresso, Quem, gente? Não. Quem viveu uma batalha depois do congresso? Estamos no mesmo barco, né? Porque parece que as chaves mesmo foram viradas. E aí também virou, parece que a chave também da luta, da peleja, né? É luta atrás de batalha, né? Aí você falou, meu Deus, eu dei um passo para trás assim, falei, Senhor, ok, eu vou obedecer, mas obedecer é isso? Né? Porque parece que quando a gente decide fazer algo certo, algo bom, né? Parece que o inimigo se levanta mesmo para tentar nos paralisar. E é isso que Deus ministrou ao meu coração. Então, eu vou falar sobre continue obedecendo. Amém? Mesmo quando tudo estiver difícil, continue obedecendo. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, os versículos 32 ao 40. Se você sentir de dar um glória aí, fica à vontade, tá, querida? Pode glorificar ao Senhor. Eu não sou daquela, eu falo que eu queria ser igual a Vi, porque a Vi, ela é penteca, né? Ela pula, ela grita, ela faz umas rajadas aí, eu falo umas rajadas aí, mas amém, eu sou assim, eu falo meio mansinho, meio baixinho, mas o Senhor me usa assim, né? Assim como Ele usa cada um de nós, né? De maneira diferente. Então, não espera eu falar aqui um pouco mais alto para você glorificar ao Senhor, amém? Você tem liberdade, você está na casa do Pai. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado para o outro, perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês no grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que
tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para sempre. Amém? Uau, que palavra, né? Quando a gente lê, a gente já começa a pegar fogo, né? Porque a gente vê a poderosa mão do Senhor. E a palavra-chave no livro de Deuteronômio, quando você vai ler, né, quando você começa a ler, e todos os capítulos falam sobre obediência, né? Moisés, ele tem esse cuidado que durante todo o livro ele vai enfatizando, né, essa questão: se vocês obedecerem, permaneçam obedecendo, obedeçam. E ele tem essa, né, ele tem essa característica de lembrar ao povo né, das coisas que o Senhor fez. E o livro de Deuteronômio é o último livro que Moisés escreve, e ele vem dando as últimas instruções, né? Nesse momento, eles estão quase entrando, né? Eles estão vendo a terra prometida. E aí, então, ele está orientando, né? Olha, vocês estão prestes a pisar, né, na terra que o Senhor prometeu aos seus pais, né? Que o Senhor tirou, libertou vocês do Egito para conquistar, para realmente habitar, para desfrutar. E aí ele fala: mas antes de vocês darem esse passinho, né, eu dou algumas orientações. E aí ele vem falando, né? E antes dele passar também o bastão para Josué, né? Porque Josué, então, vem guiar o povo depois de Moisés. E é interessante porque Moisés, ele faz uma retrospectiva mesmo. Ele dá ao povo essa lembrança, né, de tudo que o Senhor fez. Eles estavam escravos numa terra estrangeira, né, sofrendo por muitos anos, 400 anos para ser exato, muito tempo, né? Mas Deus os chama como o povo escolhido. Aleluia. E Moisés, ele toma sempre esse cuidado de enfatizar que entre todas as nações, o Senhor escolheu a nação de Israel. Aleluia, isso é maravilhoso. E Moisés está dizendo: olha, que privilégio é ser escolhido por Deus. Que maravilha é ser escolhida por Deus. E eu quero te dizer nesta noite: o Senhor te escolheu. Você foi escolhida por Deus. Dentre todas as mulheres, dentre todas as pessoas, o Senhor te escolheu. Amém? Você tem que sair com essa certeza: o Senhor te escolheu. Amém? Então nós precisamos nos lembrar disso, sabe? Das coisas que o Senhor fez por nós, assim como Moisés está orientando o povo. E às vezes nós nos esquecemos tão facilmente, né, das coisas que o Senhor fez quando a primeira luta aparece, né? A gente já esquece, gente, é incrível. A gente pode viver um milagre ontem, mas se hoje a gente vive uma luta, né, quando realmente nós vivemos alguma batalha, aí a gente já o quê? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? A gente já quer arrancar os cabelos, a gente já quer se desesperar, né? E aí, tudo que a gente viveu serviu para nada, parece, né? E nós vemos o povo de Israel assim. Quando o povo chega à terra prometida, né, eles tiveram que conquistar, eles tiveram que lutar. Porém, a mão forte do Senhor estava sobre eles e só por isso eles foram vitoriosos. Então, não adianta a gente se descabelar, não adianta a gente se preocupar. Porque quem está conosco? É o nosso Deus? É o Deus forte, temível, poderoso, magnífico? Então, está tudo certo. Aí você está falando: tá bom. Falar é fácil. Mas é muito fácil. Talvez o mais difícil é lutar mesmo com a nossa mente, né? Com o nosso coração, com a nossa humanidade. Mas é fácil confiar no Senhor. Então, né, se você está passando por algum deserto, ou está com vontade de desistir, de deixar tudo para lá, porque você acha que você não vai conseguir passar por tudo isso, continue obedecendo. E Ele lutará por você.
Amém? Aleluia. Olha que interessante, não fecha a sua Bíblia. Olha que interessante dos versículos 32 ao 34 que nós lemos, eu vou ler novamente com você. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado para o outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo tão parecido? Que povo ouviu a voz de Deus? E aí no 34 fala, ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas. E aí ele fala assim, com mão forte e poderosa, conforme tudo que o Senhor fez por vocês, como vocês viram com os seus próprios olhos. Olha que interessante, como vocês viram com os seus próprios olhos. Moisés aqui, ele relembra, né, tudo que Deus fez, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O que o Senhor fez? Mandou as 10 pragas, né? As 10 maravilhas. Uau, magnífico, né? Quando a gente lê, eu sou dessas também, gente, eu viajo na palavra, assim, eu fico, uau, fascinada. E aí eu fico, uau, imagina você viver isso. O Senhor mandou as 10 pragas, as 10 maravilhas. Ele abriu o mar vermelho. Ele colocou uma coluna de fogo para guiar. Ele coloca uma nuvem para acompanhar eles. Ele manda o maná. As roupas e os sapatos deles não se desgastavam durante 40 anos. Ele providenciou os recursos necessários para que eles fizessem uma travessia segura, tranquila, até a terra prometida. Mas mesmo assim, eles se esqueceram. Mesmo assim, eles se esqueceram. Aleluia. E aí, quando eles dão o primeiro passo para ir até a promessa, eles olham para trás e veem o exército de Faraó. Muitos carros, né, aquela coisa. E aí eles olham para trás, está o exército. Eles olham para frente, está o mar. E aí, tudo aquilo que eles viram com os próprios olhos, eles viveram isso. Puf, parece que sumiu. E aí o que acontece? Eles começam a se desesperarem. Quem aqui começou a olhar para trás e querer desistir? Quando você decide andar em obediência, não pense que você não será colocado à prova. Cuidado com as vozes ecoando na sua cabeça, te dizendo para você olhar para trás, na ilusão de que o que você estava vivendo é melhor do que você está vivendo agora. Não tenha saudade do que você viveu no passado. Não tenha saudade. O Senhor te tirou de uma vida de escravidão. O Senhor te libertou, te chamou de filha, restaurou a sua identidade, restaurou a sua vida. E mesmo assim você tem olhado para trás. Você tem querendo viver o passado. Porque parece que viver o passado é melhor do que estar no caminho da obediência. E aí você fala, eu perdi tantas amizades. Quando eu decidi obedecer o Senhor, parece que as pessoas foram se esquecendo de mim. O Senhor foi limpando. O Senhor foi limpando. Talvez você perdeu alguns relacionamentos que você dizia ser tão importante para você, tão essencial para a sua vida. Mas se você está no caminho da obediência, saiba que foi o próprio Deus que tirou. Talvez você frequentava lugares, você era convidada para estar em lugares. E de repente esses convites não vêm mais e você fala, Senhor, o que está acontecendo? É o Senhor que está limpando. Aleluia. Talvez você deixou de viver algo, de fazer algo, e você tem tido saudade. Sabe, isso tem sido desconfortável para você.
é o Senhor que está fazendo. Quando nós decidimos obedecer, Ele vai filtrando as nossas ações, as nossas atitudes. Ele vai guiando os nossos passos. É Ele que vai colocando as palavras. É Ele que vai conduzindo. É Ele que vai direcionando. Então para de querer ter o controle da sua vida. Deixa Ele dirigir a sua vida. Porque você decidiu obedecer. Então deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Aleluia, eu escrevendo isso, eu ficava aos prantos. Porque não é fácil, gente. Mas é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Aleluia. Não queira segurar o que o Senhor está querendo tirar. O que Ele está querendo limpar. Deixa aí. Porque Ele tem algo novo. Ele tem algo melhor. Você não consegue nem imaginar, mas Ele tem algo muito melhor para você. Então deixa Ele fazer do jeito dele. Amém? Cuidado com as dúvidas também. Não duvide do que o Senhor falou com você. Se Ele te colocou nesse lugar onde você está, onde Ele ordenou você para estar, não duvide, não duvide. O povo de Israel, ele perecia, às vezes eles olhavam para trás porque eles duvidaram. Eles duvidavam do poder do Senhor. Não duvide. O Senhor tinha dado uma promessa para eles, de uma terra. Passou-se muitos anos e eles viram o Senhor, viram o poder do Senhor, mas mesmo assim eles duvidavam. Então não duvide. Não duvide das chaves que Ele te entregou. Faça o que Ele te ordenou para fazer. Se Ele falou não, é não. Se Ele falou sim, é sim. Obedeça, obedeça. Não deixe o inimigo fazer você duvidar do que Deus pode fazer, de quem Deus é. Porque Ele é poderoso para fazer. Nós cantamos, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E às vezes a gente canta isso e a gente não consegue viver, experimentar da letra que nós cantamos. Por que temer? Ele é o nosso Jeová Jireh, é Ele que vai prover, é Ele que vai te sustentar, é Ele, é Ele. Aleluia. O povo de Israel estava desesperado porque na mente deles só existia duas possibilidades: morrer nas mãos de Faraó ou morrer afogado. Não é possível. Não é? Não é possível. Quando a gente lê, a gente fala, não é possível que eles estão vivendo isso. Que eles se esqueceram do que Deus havia tirado eles com uma mão forte e poderosa do Egito. Cuidado para que as adversidades te façam esquecer ou te deixa cega ao ponto de você se desesperar e não enxergar a solução. Ele é a solução. É Ele. Aleluia. Lembre-se de quem o Senhor é e do quanto Ele fez. Ele já fez por você. Comece a recordar aí. Faça uma retrospectiva nesse momento, na sua mente. Desde o momento que você começou a entregar a sua vida para Jesus. O que Ele já fez por você? Será que você consegue se lembrar? Se lembre agora, se recorde. O tanto que o Senhor já fez. Cada luta que você teve que enfrentar. Cada batalha que você travou e que Ele esteve com você. Cada dificuldade que você enfrentou, que Ele esteve com você. Quando você se sentiu sozinha, quando as pessoas fecharam a porta na sua cara, Ele estava com você.
Quando você olhou e falou, Senhor, o cenário é de morte, Ele trouxe vida. Quando você estava cansada, sobrecarregada, Ele trouxe alívio. E tantas coisas que Ele fez. Aleluia. Se lembre de quem o Senhor é. Ouça o que Ele te disser e obedeça, por mais que seja ilógico. Atravessar o mar. Era ilógico, né? Não duvide, apenas continue obedecendo. Deus abriu o mar e o povo passou e o exército de Faraó foi derrotado. Aleluia. Sabe, às vezes o Senhor nos dá uma ordem, uma direção. E aí aos nossos olhos parece, não é possível. Não, Senhor, não dá. Pedro andou sobre as águas. É lógico para você isso? Não. O povo atravessou o mar. É lógico para você isso? Não. Maná vinha todas as manhãs, eles comiam uma comida que o próprio Deus mandava. É lógico para você isso? Não. E por que você tem que obedecer apenas o que é lógico? E por que você quer obedecer apenas o que é lógico? O que é ok? Não, faz sentido. Mas o que não faz sentido, você fala, não, Senhor, não, é coisa da minha cabeça. Ai, quantas vezes, né? Quantas vezes nós nos enganamos falando, não é coisa da minha cabeça, Senhor, não. Deixa isso para lá. E aí então se passou pouquíssimo tempo. E eles começaram a murmurar novamente. E mais uma vez eles olhavam para trás. Se esqueceram rapidamente de quem Deus era mais uma vez. E aí a gente olha para esse povo, né, e fica com raiva. Né? Tem gente que fala que se estivesse lá, dava na cara de cada um. Raça de víboras. Povo desobediente. Né? Ai, gente, mas se a gente estivesse ali, a gente faria do mesmo jeito. E nós fazemos igual hoje. Ou igual ou pior. Né? Quando nos deparamos com a primeira dificuldade, aí, qual que é a nossa atitude? Senhor, por que o Senhor me abandonou? Oh, Deus, eu confiava no Senhor. Jesus, por que eu estou vivendo isso? Né? A gente, ai meu Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Né? Começamos a ter mesmo guerras espirituais. O que está acontecendo comigo? Parece que é só comigo, Deus. Aí você olha a irmã ali, está vivendo, uau, maravilhas, né? Só a capa também, né? Que a gente olha e fala, nossa, aquela irmã ali está só, os mantos nébias que a gente fala lá, né? E aí a gente fala, meu Deus, está acontecendo isso comigo. Senhor, mas eu decidi obedecer. Senhor, eu estou te buscando. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo isso. Eu estou me calando quando meu marido fala alguma coisa. Eu estou sendo paciente, contando até 1000 quando os meus filhos desobedecem. Né? A gente quer justificar, né? E aí o Senhor vem e fala, calma, filha. Né? Aí a gente começa a ter as guerras espirituais, as batalhas na mente mesmo. Porque na nossa cabeça é ilógico estarmos passando por lutas se nós estamos obedecendo mesmo. E aí a gente vê tantas pessoas na desobediência e a gente fala, parece que não acontece nada. Né? A gente fala, meu Deus do céu, a misericórdia, a graça do Senhor está ali superabundando mesmo. Né? Aí a gente fala, não tem sentido. Não tem sentido, porque aquela irmãzinha ali, meu Deus do céu, mas ela tem a vida totalmente errada. E aí a gente olha para a vida do outro e esquece, né, da nossa. E aí a gente parece que a gente foi abandonada. Nós esquecemos de que o Senhor é soberano, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. E por um momento Ele se descuidou e Ele não está mais nos enxergando, né? O nosso Deus, Ele é tremendo.
Ele é infalível. Ele é grandioso. Ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Não existe. E você é filha amada dele. Você é escolhida dele. Você é filha de Deus. Desse Deus. Amém? Aleluia. Obedecer quando nós estamos vivendo o mover, o sobrenatural é fácil. Quero ver quando tudo apertar, quando o deserto chegar, quando tivermos que viver na dependência. E aí, nós precisamos continuar obedecendo. Nós precisamos continuar obedecendo. Deus quer esticar mulheres aqui para viver algo sobrenatural. Mas esse processo vai ser dolorido mesmo. Porque Ele quer mostrar para você quem Ele é e o que Ele pode fazer. Olha no versículo 35 que fala: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Aleluia. Quando você dá o passo para ser obediente, Ele te leva para o deserto para te mostrar quem Ele é. Aleluia. Para te mostrar o que Ele pode fazer. Aleluia. E aí você ia achando, né, que caminhar na obediência era só um mar de rosas, né? Maravilhoso. Mas é o melhor lugar de se estar. É o melhor lugar. Cuidado também para você agir, para você não agir com desespero quando você estiver passando por alguma necessidade. Olha que interessante isso. Todas as vezes que o povo de Israel fazia atos desesperados e eles se inclinavam para se voltarem às velhas práticas da desobediência, eram quando eles tinham alguma necessidade. Pega isso aí. Eles tinham sede, queriam voltar. Eles tinham fome, queriam voltar, né? Vinha algum exército inimigo, eles queriam regressar. Eles tinham medo, queriam voltar. Deus vai testar a sua fé na sua maior necessidade. Cuidado. Cuidado em momentos de necessidade. Cuidado para você não voltar ao caminho da desobediência. Cuidado. Continue obedecendo. Continue obedecendo. Amém? Outro ponto que eu acho interessante, que o Senhor falou muito comigo, é que quando Moisés ele se ausenta e ele vai ao monte, né, porque Deus ele quer trazer, né, quer entregar algo para Moisés, para Moisés transferir para o povo, e é nesse momento que ele, né, dá os 10 mandamentos e as instruções, o povo se desespera novamente, aí eles fazem o quê? Um bezerro de ouro, para guiá-los e adorá-los. Cuidado. Cuidado nos bezerros de ouro que nós temos levantado e adorado no lugar de Deus. Às vezes nós idolatramos pastoras, pastores, às vezes nós idolatramos tantas pessoas que para nós é referência e nós deixamos de adorar ao Senhor. Ele que é o único que é digno de receber adoração e louvor. Cuidado. Cuidado com o que você faz quando Deus estiver em silêncio. Quando Ele não falou algo, Ele não te deu uma direção ainda,
E aí você, no momento de desespero mesmo, você vai buscar em outros lugares. E aí você faz bezerros de ouro. E vem pessoas falando algo que Deus falou, que Deus não falou. E aí você segue porque você se encontra sozinha, você não sabe esperar a voz do Senhor. E você acaba desobedecendo, desagradando ao Senhor. Trazendo maldição para a sua vida, maldição para a sua casa, para a sua família. Cuidado. Se você está esperando, sabe, se você precisa de uma direção, vai na palavra. Se mesmo assim o Senhor ainda permanece em silêncio, espere, porque Ele vai falar. Mas não procure outras pessoas, não fica se desesperando, sabe, querendo uma resposta rápida, querendo uma solução para o seu problema. Porque foi isso que o povo de Israel fez. Moisés era o porta-voz. E aí Moisés se ausenta, vai falar com Deus, e aí o povo se encontra perdido, né? E agora, vamos fazer o quê? Quem vai nos guiar? Como que nós vamos escutar a voz de Deus? E detalhe, eles estavam fazendo isso achando que esse bezerro era meio que uma personificação de Deus. É como se esse bezerro fosse, sabe, Deus fosse habitar nesse bezerro e aí ia guiar eles, direcionar eles. Cuidado com as pessoas que você escuta. Cuidado com as pessoas que vêm falar coisas que o Senhor não falou. E eu quero te dar uma dica. Quando alguém vem falar com você algo que fala que é da parte de Deus, não use a emoção para definir se é ou não de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar discernimento. Se realmente é aquilo que o Senhor tem para você. Quantas vezes recebi palavras de pessoas que eram usadas, que eram pessoas referência, e aquela palavra não era para mim. Eu sentia na mesma hora. Não é para mim. Tenha esse discernimento, tenha. Porque é muito ruim quando nós nos movimentamos, quando o Senhor não nos diz para nos movimentarmos. Isso é desobediência. Amém? Aleluia. E às vezes a gente quer acelerar esses processos, né, gente? A gente quer pular. Porque o Senhor começa a nos esticar e a gente começa a falar, ai meu Deus, não, tá doendo. Vai devagar. E aí então a gente quer falar, não. Às vezes o Senhor nos dá uma promessa, certo? E aí a gente já quer viver aquela promessa, né? Mas existe um processo para aquilo acontecer. Existe um processo. E aí a gente tem que viver esse processo. Para alcançar a terra prometida, eles tiveram o quê? O povo de Israel? Lutar. Né? Eles não chegaram lá na terra prometida, opa, aleluia, glória a Deus. Agora eu estou vivendo as promessas do Senhor. Uhul. Não, eles tiveram que conquistar, batalhando. Mas eles não estavam sozinhos, eles estavam com Deus, mas eles estavam batalhando. Então se posicione para a batalha, para a peleja, porque o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. Obediência pela metade é desobediência, né? A gente já ouviu muito essa frase. Obediência pela metade é desobediência. Então não obedeça pela metade, não. Faz completo. Avante, rumo à promessa, à terra prometida. Amém? Aleluia. E a gente não quer batalhar. A gente quer fácil as coisas, né? Eu falo sempre isso. Às vezes nós olhamos para aquelas pessoas que nós temos como referência e aí a gente fala, uau, nossa, eu quero ser como aquela mulher.
né? Uau, meu Deus, eu quero viver, eu quero queimar. Eu tenho escutado o livro O Poder do Jejum e da Oração. Na verdade, eu terminei, né? E o povo lá da igreja. Gente, eu sou assim, quando eu me empolgo com um livro, com uma coisa, eu fico assim, eu quero que todo mundo escute, eu quero que todo mundo leia, porque eu quero viver aquilo que eu estou vivendo, eu quero que a pessoa também viva. E aí, eu compartilhando, tem um momento que ele fala de um mover, que eles, né, um pastor falando de um mover que eles viveram ali na igreja, e que a presença do Senhor era tão grande no templo que eles não conseguiram nem entrar na porta para dentro, lá na porta para fora mesmo, eles já caíram ajoelhados porque eles não conseguiram entrar, porque a presença do Senhor era tão grande, era tão forte que eles não conseguiam acessar. E eu falei, meu Deus, eu quero viver isso. Aí a gente quer viver, mas também não quer viver as batalhas, as lutas que vêm, né? Porque quando você se levanta, você acha que o inimigo também não vai se levantar? Ele vem com toda a fúria. E aí ele vem, ó. Mas se nós estamos no caminho da obediência, o Senhor é conosco. E aí ele nos faz passar pelo processo. Às vezes ele não nos livra da batalha, da peleja, mas ele faz a gente passar para sermos mais fortes, para conquistar, ter acesso àquilo que poucos têm acesso. Aleluia. Foram poucas pessoas que conseguiram enxergar, alcançar, entrar na terra prometida, daquela geração que saiu do Egito. Poucas pessoas. E às vezes, o Senhor quer dar acesso a você a coisas que poucas pessoas têm acesso. Mas você tem que obedecer. Continuar obedecendo. Continuar obedecendo. Aleluia. Para finalizar, quando olho para essa história, eu tenho a impressão de que parece que o povo de Israel, eles não tinham noção de quem eles eram. Você tem essa impressão? Parece que eles não tinham noção de quem eles eram. Muito menos de quem Deus era, né? Quem eles eram? Povo escolhido. Povo escolhido. E parece que eles viviam numa crise de identidade eterna. E eles eram postos à prova também. Porque se eles eram o povo escolhido, eles eram os queridinhos de Deus. Eles eram os queridinhos, né? E aí eles ficam nessa crise de identidade. E eu quero perguntar para você, você sabe quem você é? Você sabe que você é escolhida? Quando eu perguntei no começo, aleluia. Todo mundo falou amém. Mas você tem essa convicção de que o Senhor te escolheu? Parece que é meio clichê, né? Porque a gente fala assim, eu sei. Então por que a gente duvida? Ai. Por que a gente duvida que nós somos escolhidas? Você não foi escolhida pelos homens. Não foi o seu pastor, não foi a sua pastora, não foi o seu líder que te escolheu. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Foi Ele que chamou você para fazer o que você tem feito. Foi Ele que te chamou para fazer, para estar em lugares que outras pessoas não estão, para acessar lugares que outras pessoas não acessam. Ele que te colocou aí. Então para de duvidar. Para de duvidar. Você é escolhida por Deus. E quando o Senhor escolhe, mesmo se a gente quiser se esconder, Ele projeta. Mesmo que a gente queira desistir,
Mesmo que a gente não queira, Ele faz. E não é nós que fazemos. É tudo para Ele, por Ele, por meio dEle. É tudo Ele. Então se disponha. Se disponha. Salmo 139 diz que foi Ele que nos fez. E Ele sabe de todos os nossos dias. Ele escreveu todos os nossos dias. Todos os dias da sua vida Ele conhece, Ele sabe. O que você está vivendo não é novidade para Ele. Ele conhece todas as coisas. Tudo, tudo. Cada pensamento seu, cada passo que você dá, cada luta que você tem que enfrentar, cada necessidade, cada lágrima que escorre pelo seu rosto, Ele conhece. Ele conhece. Não fique aí achando que o que você tem vivido, sabe, é obra do acaso. Estou vivendo por viver. Não. Ele sabe de tudo. Talvez as pessoas mais próximas a você não sabem o que realmente você tem passado, mas Ele sabe. Ele conhece. Ele conhece o seu coração. Ele que esquadrinha o nosso interior. Aleluia. E eu quero ler aqui o que eu escrevi há quase um ano atrás. Essa passagem que o Senhor me deu, quase um ano atrás. No dia 26/9/2021. Eu coloquei assim: não temerei, mas serei obediente. Palavra que o Senhor me deu na madrugada em que eu me rendi totalmente à obediência, à vontade e ao querer dEle. Quero viver para a glória dEle. Dia em que a chave foi virada e que eu decidi ir mais profundo. Sair da superficialidade e viver no profundo, na dependência dEle.